professores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo que esse vídeo encontre vocês bem com muita saúde, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o acolhimento, né? Na última avaliação que nós fizemos, alguns professores comentaram sobre a importância disso e também de serem acolhidos. E isso é verdade, porque quando a gente é acolhido, a gente aprende pela prática e nisso a gente consegue desdobrar esse acolhimento com os nossos estudantes, não é mesmo? Falaremos um pouquinho sobre planejamento integral e integrado, que é um desdobramento de todas as formações que já estão ocorrendo no CMSP, né, para tornar esse processo do planejar mais intencional na nossa prática docente. Falaremos um pouquinho também das ciências humanas e sociais aplicadas no contexto do novo ensino médio e teremos, ao final, um momento chamego com a colaboração de práticas pedagógicas dos nossos professores da rede. Vamos lá? Então, para esse primeiro momento, para o acolhimento, nós escolhemos uma possibilidade que vocês poderão, neste momento, se vocês estiverem utilizando o celular, ou se, eventualmente, se vocês estiverem utilizando o computador, vocês poderão escutar e depois desenvolver, né, desdobrar. Mas o convite é que se vocês estiverem pelo celular e estiverem na possibilidade de realizar essa experiência, né, que a gente realize. É caminhar meditando. É uma meditação guiada, né, um walking meditation, e é uma forma de exercitar a atenção plena, né, conectando-se no momento presente, né, do que vocês estão vivendo agora. E é muito interessante que esse processo, essa experiência, ela pode acontecer em qualquer lugar que a gente esteja, né, que a gente tem aí entre 6, 7, 10 minutinhos, um foninho de ouvido, eventualmente, para a gente conseguir ficar mais concentrado e desenvolver a prática. Vamos lá, então, experimentar? Olá! Para começar a nossa meditação andando, encontre primeiro uma faixa que permita que você ande de um lado para o outro por 10 a 15 passos. Um lugar relativamente calmo, onde você saiba que não será perturbado e nem observado. Isso porque, como essa é uma meditação onde você caminhará lentamente, formalmente, ela pode parecer estranha para pessoas desconhecidas, e com isso talvez você se sinta constrangido. É importante dizer que você pode praticar essa meditação andando dentro de casa ou fora dela, em um parque ou na natureza, por exemplo. A faixa onde você caminhará não precisa ser muito longa, porque o objetivo não é alcançar um destino específico, mas sim praticar uma forma muito intencional de caminhar, onde você estará refazendo seus passos. Muito bem. Eu vou sugerir que você faça o exercício junto comigo. A ideia é que a gente caminhe cerca de 10 a 15 passos nessa faixa que você escolheu, e a cada passo que dermos, vamos prestar muita atenção em como estamos realizando esse passo. A meditação andando envolve uma série de ações que a gente normalmente realiza automaticamente. Por isso, a atenção minuciosa a cada passo dado pode parecer estranha e até mesmo ridícula. Mas é isso que vai permitir que a gente saia da maneira automática com a qual geralmente andamos e que a gente possa caminhar de uma maneira cada vez mais atenta e consciente. Então vamos começar? Se você já tiver escolhido a faixa onde você vai caminhar, fique de frente para ela e se posicione para começar essa caminhada. Você pode fechar as mãos atrás das costas ou na frente de você, ou pode deixá-las ficar ao seu lado, o que for mais confortável e natural para você. Respire fundo, olhando para frente. E comece o seu primeiro passo com toda a sua atenção voltada ao seu pé e ao seu corpo. Então, primeiro, observa o seu pé se elevando, se movendo um pouco à frente de onde você está, e observe o modo como você coloca o pé no chão. E agora, preste atenção na mudança de peso do corpo para a perna dianteira, à medida que o seu calcanhar traseiro se eleva, enquanto os dedos do seu pé permanecem tocando o chão. A gente vai continuar o ciclo
levantando totalmente o pé traseiro do chão. Observando esse pé de trás enquanto ele se move para frente e abaixa. Observando enquanto ele entra em contato com o chão, tocando primeiro o calcanhar. E agora sentindo o peso mudar para o outro pé, à medida em que o corpo avança. Muito bom. A gente vai repetir novamente esse mesmo ciclo, dando a próxima passada, certo? Então, primeiro observa o pé se elevando, se movendo um pouco à frente de onde você está. Observa o modo como você coloca o pé no chão. E agora presta atenção nessa mudança de peso do corpo para a perna dianteira, à medida que o calcanhar traseiro se eleva, enquanto os dedos do pé permanecem tocando o chão. E vamos continuar o ciclo. Levantando totalmente o pé traseiro do chão, observando o pé de trás enquanto ele se move para frente e abaixa, observando o pé de trás enquanto ele entra em contato com o chão, tocando primeiro o calcanhar, e agora sentindo o peso mudar para o outro pé à medida em que o corpo avança. Maravilha! Agora você pode utilizar os próximos minutos para seguir nessa mesma observação de cada passo, no seu ritmo, com tranquilidade e o máximo da sua atenção. Percebe a transferência de equilíbrio. Enquanto você caminha, tente concentrar a sua atenção em uma ou mais sensações que você normalmente consideraria garantidas, como a respiração entrando e saindo do seu corpo, o movimento dos seus pés e pernas, ou o contato dos seus pés com o chão. Percebe a sua cabeça equilibrada no seu pescoço e nos seus ombros. Você pode perceber sons próximos ou causados pelo movimento do seu corpo, ou o que quer que seus olhos captem enquanto se concentram no mundo à sua frente. Se você perceber que a sua mente divagou e começou a pensar em outras coisas, tudo bem. Isso é perfeitamente natural. Quando você perceber que a sua mente está viajando, tenta novamente focalizar uma das suas sensações. Quando você chegar ao fim da faixa que você delimitou para sua caminhada, pare um pouco e respire. Observe as sensações que estão presentes no seu corpo agora. E então vire-se e caminhe de volta na direção oposta à outra extremidade da pista, onde você pode pausar e respirar novamente. Inicie o ciclo de novo. Muito bem. Aos poucos vamos finalizando a última passada. Se você estiver no meio de um passo, termine o ciclo todo, até que o passo se complete. Então, feche um pouco os olhos e perceba novamente quais as sensações presentes no seu corpo. Quanto mais você praticar a meditação andando, mesmo que por curtos períodos de tempo, mais fácil e natural esse exercício se tornará para você. Lembre-se que você também pode levar essa atenção plena para andar a qualquer velocidade do dia a dia, e até para correr, embora, claro, o ritmo dos seus passos e da respiração mudem. De fato, com o tempo, você pode tentar trazer o mesmo grau de consciência para qualquer atividade cotidiana, experimentando essa sensação de presença que está disponível para nós a todo momento. Devagarinho vai abrindo os olhos e vai se sentindo livre para seguir com as suas atividades. Um abraço e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse momento de experienciar essa
essa prática, né, da meditação, e como ela é importante, né, para esse contexto que a gente está vivendo, no sentido de voltar para o momento do presente, porque às vezes a gente vai muito para o futuro, né, no desenvolvimento da nossa agenda, da nossa prática pedagógica, ou volta muito para o passado também, para contextos, né, e outras experiências. E às vezes, né, até para lidar um pouco melhor com a ansiedade do nosso cotidiano, essa reconexão com o presente, ele é muito importante. E aqui a gente traz um vídeo com a bióloga, psicóloga, terapeuta somática Cornélia Rossi, e ela discute um pouquinho essas questões, né, com relação ao nosso corpo e as experiências somáticas, né, que ocorrem com a gente ao longo do nosso dia a dia. E traz, assim, importantes reflexões sobre a questão da relação do nosso corpo com as emoções. O corpo e as emoções estão diretamente ligadas, porque não existe nenhuma resposta emocional que não tenha a sua manifestação corpórea. Do mesmo jeito que eu não consigo fazer uma postura, um gesto, um franzir de olhos sem que me venha uma emoção, né? Então, quando a gente sorri, vem uma emoção junto. Então, ela está ligada sempre, as emoções e as atitudes corporais e as expressões corporais estão diretamente ligadas. A gente vivencia a vida que é de altos e baixos. Não existe uma tranquilidade permanente, nem épocas difíceis permanentes, né? Então, o corpo, ele sofre com esses impactos das coisas que nos acontecem. Esses impactos vão tocar a nossa mente e, por consequência, vão tocar o nosso corpo. Quando vem um barulho, um susto ou alguma coisa assim, isso inunda o meio ambiente e faz com que o nosso corpo dê uma resposta fisiológica, natural do susto. O sistema simpático fica ativado. Só que esses impulsos repetitivos de sustos, de sobressaltos, eles têm um efeito cumulativo. E esse efeito cumulativo, às vezes a gente não consegue distribuir, aliviar, descarregar na hora, só depois. Muitos de nós deixamos de escutar o corpo, né? Mas se você começar a escutar o corpo, ele vai ficar tão automático quanto. Então vai ser mais fácil de você reparar que você está nervoso, ansioso, e dar um tempo, falar um pouco mais devagar, ou então fazer alguma coisa que te ajude a descarregar essa ativação simpática nesse caso, né? E que você possa levar o seu dia de uma maneira mais tranquila. Somatizar é o que aparece numa pessoa como sintomas. Quando esses sintomas não podem estar associados, não estão ligados com alguma doença, algum distúrbio do seu sistema corpóreo, isso daqui se chama somatizar. Muitas vezes a pessoa vai no médico, está com sintomas, está com gastrite, está com uma dor de cabeça persistente. Então, é importante ir no médico para descartar qualquer distúrbio metabólico, somático, mas muitas vezes nada é encontrado. Quando nada é encontrado, é muito importante você ter ou uma reflexão pessoal, né? Ou buscar alguma ajuda de quando é que surgiu esse sintoma, em que circunstâncias que ele surgiu, há quanto tempo que está aí, porque a somatização, ela existe sempre. A partir do instante que eu falo que as emoções fazem com que o meu corpo reaja de alguma forma, então está sendo somatizado uma emoção. Agora, quando ele vira a ser patológico, repetitivo, então primeiro precisa descartar algum distúrbio, né, que a medicina pode verificar, ou então cuidar do pano de fundo para que esse sintoma tenha surgido. Nem sempre
é consciente a gente saber o que causa o sintoma. No entanto, sempre é possível e é bom para evitar com que hajam sintomas, traumatismos que se instalem, né? É importante que a gente se recurse. Recursar. De que forma? Olhar o verde, olhar a natureza, ter um minuto de não fazer nada, absolutamente nada, simplesmente sentir que a gente está vivo, pensar em coisas prazerosas, pensar em coisas boas que a gente já viveu, né? Agora, para tudo isso precisa tempo, porque se a gente corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, não sobra muito tempo. Então, o tempo é o tempo que fica no ônibus, no carro, no farol fechado. Então, a gente se nutrir de coisas boas é fundamental para prevenir que se instalem sintomas ou até curar sintomas, mesmo que a gente não saiba a sua origem. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho muito interessante como ela traz com simplicidade todo esse processo somático, né, na nossa vida e no nosso corpo. E traz possíveis reflexões aí para a gente pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, e dessa conexão que a gente está desenvolvendo. E aqui a gente tem uma possibilidade, eventualmente, para vocês desenvolverem com os alunos, né? E aí o professor, né, vai ter a parte A, B, C e D. Esse material vai estar disponível no material de apoio, que vai ao comunicado, ou a gente pode colocar no nosso grupo também. E aí vocês podem direcionar os alunos, né, para uma prática que trabalha toda uma questão lúdica, mas para escutar o corpo, né? Então, o aluno faz um desenho de si no papel, e aí o professor vai desenvolvendo as etapas para que esse aluno se conecte mais com a imagem que ele tem de si mesmo e aprenda nesse processo. Então, é uma possibilidade muito interessante. Nós temos aqui as 4 etapas, né? É um convite. Se vocês desenvolverem, acharem interessante, quiserem compartilhar, fazer um vídeo, ou eventualmente até mesmo vocês, né, fazerem essa atividade e quiserem compartilhar como que foi a meditação ou o desenvolvimento dessa atividade da imagem, grava um vídeo e manda pra gente no nosso Momento Chamego, vai ser muito interessante. E aí, pessoal, a gente vai, né, damos sequências aqui, damos sequência na nossa pauta para falar um pouquinho do que seria, então, né, esse planejamento integral e integrado, né, que o CMSP já está trazendo esse conceito, que a gente já faz muito isso, mas é importante, talvez, a gente revisitar esse processo para tornar sempre mais intencional, mais crítico, com mais possibilidade, para ampliar nosso repertório, tá bom? Então, assim, como promover o desenvolvimento integral dos estudantes? Como colocar os jovens no centro da aprendizagem para que eles desenvolvam nas suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica? Que é o desafio, né? A gente normalmente aprendeu sendo compreendido apenas na dimensão cognitiva, não é verdade? O afetivo muitas vezes não tinha espaço na escola, né? Às vezes a gente vivenciava o afetivo entre colegas no horário do intervalo ou na troca entre as aulas, mas isso não era convidado, né? Na sala de aula isso não era muito desenvolvido ou trabalhado. E quando era, normalmente o professor que trabalhava isso de uma maneira mais intuitiva ou tinha uma formação que compreendia que isso era importante ser trabalhado e desenvolvido junto, né, com a questão cognitiva, era o professor que acabava nos marcando, né, de alguma forma, onde a aprendizagem, né, o processo de ensino-aprendizagem se tornava muitas vezes mais significativo. Na minha experiência educativa na escola pública, eu tenho muita clareza, assim, da figura desses professores que eram, a gente até brinca, né, que era fora da curva daquilo que era normalmente desenvolvido, né. E também, né, pensar nessa questão do planejamento integral e integrado como essas reflexões como possibilidade aí para a gente pensar no que está sendo o fundamento para esses novos currículos, né, do ensino médio, que é o que a gente está vivendo na rede neste momento.
Então, a gente tem aqui, eu peguei um infográfico e dividi ele em 3 etapas, 4, na verdade, porque estava muito interessante. Esse infográfico vocês têm acesso no site que chama nossoensinomedio.org.br. E aí ele fala que para os fatores de integração funcionarem, né, nessa perspectiva, tanto dos anos finais, mas também olhando para a questão do ensino médio, principalmente, a gente precisa levar em consideração as competências gerais da educação básica, né, que são as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, que é, vamos lá, conhecimentos, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Penso que essas 10 competências, ela é muito importante para estar no nosso material de apoio no momento do planejamento. Sabe aquela colinha que a gente gruda assim na nossa agenda, no nosso caderno, no nosso diário de bordo? Ele é importante estar sempre lá porque faz parte do nosso horizonte pedagógico. E tem várias possibilidades na internet, quando a gente coloca as competências da BNCC, que tem esquemas, né? Mapas conceituais, mapas mentais, né, das 10 competências, do que, para quê, com todas as questões que vão elucidando e nos ajudam no momento do planejamento da gente resgatar com mais intenção o desenvolvimento de qual competência que a gente vai estar elegendo para o desenvolvimento daquela habilidade e para o desenvolvimento daquela competência. E também, a gente está olhando também, quando a gente pensa em fatores de integração, as áreas do conhecimento, né? Muitas vezes a gente pode transitar apenas por uma área de conhecimento, como no caso do nosso exemplo aqui das ciências humanas e sociais aplicadas, mas a gente também pode convidar outras áreas para colaborar com a construção, aí, com a consolidação de uma habilidade, né? E para a consolidação de uma competência, de um conceito. E aí a gente pode pensar, né, na união aí de colaboração das ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. A gente teve, né, nesse processo de escolha do objeto 2 do PNLD, a possibilidade aí de experienciar um material didático, né, que dialogava as ciências humanas com matemática. E aí a gente consegue compreender a magnitude, né, do que será esse processo de ensinar, pensando na integração das áreas. E aqui, essa imagem, ela é bem interessante, porque por formatos de círculo, né, a gente pode pensar naquela ideia de espiral, mas aqui nesse modelo bidimensional, a gente pensa, né, o centro desse processo da integração do currículo, né, a gente tem um estudante, mas um estudante que já está sendo compreendido no seu desenvolvimento integral, né? E para que isso ocorra, a gente tem o quê? As competências gerais básicas da educação, que é a BNCC, e o currículo paulista, no caso do nosso estado de São Paulo e da nossa rede pública. E aí a gente tem como colaboração, né, como um ampliado desse contexto, as áreas de conhecimento. E no contexto agora do ensino médio, os eixos estruturantes dos itinerários formativos. E mais na borda, né, desse processo da gente pensar a integração, a gente tem as metodologias ativas que consideram o aluno no centro do aprendizado, né, ou seja, numa mudança da arquitetura pedagógica, né, não é mais a ideia do professor como único detentor do saber, e às vezes naquela visão mais diretiva e unilateral, a gente tem o estudante no centro do processo e dele, né, como irradiar e possibilitar que o aprendizado seja construído, né, de uma maneira mais significativa, considerando esse estudante, os seus desafios e as suas possibilidades. E nesse processo das metodologias, também um processo de avaliação formativa. Então, nós tivemos ao longo do primeiro semestre, nas formações da DE, a gente trazia algumas dicas, né, de metodologias ativas e de processos formativos que consideravam também a utilização de recursos tecnológicos e virtuais, né, mas que no dia a dia, muitas vezes a gente já desenvolve no formato de
de desenho, de mapa conceitual, de um processo de autoavaliação, né? Mas que no contexto do ensino híbrido, a gente pensou em outras possibilidades também. Quando a gente pensa nos eixos estruturantes dos itinerários formativos, né, a gente está sempre considerando, né, como um dos eixos, né, são 4, a investigação científica, os processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Então, também sempre transitando por pelo menos 2, né, desses eixos, de 1 a 2 desses eixos que vão estruturar o itinerário formativo. Então, naqueles que a gente teve acesso das ciências humanas e das outras, daqueles integrados ou das áreas, todos eles buscam, né, transitar por esses 4 eixos, ou às vezes dando um enfoque mais forte em 1 ou 2, né, mas sempre nos 4 como uma estrutura mesmo. E aí a gente pensa nessa questão também do como fazer, né? Pensando nesse horizonte pedagógico, pensando, né, em tudo isso que o educador está inserido na rede pública, como que eu vou fazer isso acontecer, né, tendo em consideração o estudante no centro do processo? Aí a gente fala das metodologias ativas, que na verdade é um conceito novo, mas para um processo que, se a gente considerar um método socrático, por exemplo, é super antigo e já considerava o outro para a construção de um conhecimento a partir da refutação de questões, né, que você vai buscando consolidar, construir uma verdade, né? E aí, que fazia contra, inclusive, ao método dos sofistas, né? Que, bom, enfim, né? A gente entra num outro olhar, mas que é muito parecido com o que a gente vivencia hoje, né? A construção de algo e não receber aquilo como dado, como pronto, como um roteiro já pensado, uma coisa que vai ser construída no processo. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem processos de investigação, de formulação de resolução em situações problemas, desenvolvimento de projetos, produção colaborativos, né, como grupos colaborativos, a simbolização ou a construção de modelos explicativos, como um mapa mental, um mapa conceitual, por exemplo. E também, junto a esse processo, a avaliação como formativa, ou seja, ela vai acontecendo ao longo do processo da formação que vai ocorrendo à medida que o aluno vai consolidando a habilidade que o professor planejou determinada aula a partir do objeto de conhecimento que ele buscou enfocar. E aí, a gente tem aqui o nosso horizonte pedagógico, né, que é uma imagem disso que eu estou comentando. Então, a gente tem, né, a estrutura, é um círculo, né, do vai e volta. A gente tem a BNCC, o currículo, as diretrizes e orientações da rede, né, que sempre chega, principalmente no contexto e nessa situação da pandemia, na retomada das aulas presenciais, rodízio, vem todas as orientações via SEDUC, o projeto político-pedagógico da escola, o plano de ensino, até chegar no plano de aula do professor. Então, é um vai e vem, né? Um é incorporando o outro. Que aí a gente vai levar em consideração, né? A educação integral, ou seja, olhar esse sujeito estudante na sua dimensão física, intelectual, também emocional, também cultural e também social. Então, por isso que é muito importante quando a gente, né, nas unidades escolares, a liberdade, né, e a autonomia que as unidades têm, porque determinado contexto cultural, algumas coisas vão funcionar legal em uma unidade, que na outra unidade pode ser pensada uma outra possibilidade que seja mais funcional, por exemplo. A gente tem também, né, como horizonte as competências gerais da BNCC, como a gente já falou anteriormente. Nós temos também as competências, as macrocompetências, né, socioemocionais e as 17 competências, as microcompetências, né? Então, a gente tem as 5 macrocompetências e as 17 competências socioemocionais. As 5 macrocompetências, as 5 macro são a autogestão, engajamento com os outros, a amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Delas, cada uma tem as competências mais
mapeadas para a gente desenvolver. Então, no caso, por exemplo, de engajamento com os outros, entusiasmo, assertividade, iniciativa social, certo? Então, assim, no momento do planejar, também eleger qual, né, com bastante consciência, qual que a gente entende que seria importante para o desenvolvimento daquela habilidade, que pode colaborar e pode ser desenvolvida para o desenvolvimento da questão socioemocional. Então, aqui a gente pode pensar num exemplo, né? Pensando nas habilidades essenciais do currículo, eu peguei aqui da primeira série do ensino médio as habilidades essenciais de geografia, né? Eu escolhi a EM13CHS 205, que seria analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. Então, isso é o que está dentro do currículo paulista, na unidade temática categoria Território Fronteira, e tem aqui os objetos de conhecimento, que seria desigualdade no território, diferentes formas de ocupação em diferentes espaços, transição demográfica, população economicamente ativa e ocupação das áreas urbanas. Pensando na Base Nacional Comum Curricular, eu penso que eu estarei trabalhando conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo e senso estético. Eu elejo essas três para o desenvolvimento dessa habilidade, porque eu já estou com uma vontade, que eu vou mostrar aqui para vocês, de qual enfoque que eu estou pretendendo dar para o planejamento dessa aula. Fictícia, mas né, que eu vou trazer esse movimento aqui para vocês. Como competência socioemocional, eu escolhi para essa turma do primeiro ensino médio autogestão. Estou percebendo que eles voltaram, né, no meu exemplo fictício, eles retornaram para o presencial, eles perderam um pouco a regulação no sentido de foco, de organização. Então, eu vou tentar desenvolver, junto com essa habilidade, junto com as competências da base nacional, autogestão, né, foco, organização e responsabilidade. Quero também promover com eles engajamento, mais entusiasmo, porque eu notei que nesse retorno eles estavam muito ensimesmados, né? Talvez um sintoma aí da pandemia, por toda essa fragilidade das interações sociais, eu notei que os meus alunos estão muito não estão desenvolvendo a corresponsabilidade, por exemplo. Então, penso que é importante eu trabalhar isso nesse momento. E também penso que vai ser muito importante eu trabalhar abertura ao novo, curiosidade para aprender e interesse artístico. Então, eu escolhi essas três. Pode ser mais, pode ser menos, mas o importante é ter consciência daquilo que eu pretendo transitar e que eu considero que é importante para essa turma desenvolver a partir dos pontos de atenção que foram levantados aí nos conselhos do primeiro e segundo bimestre, do primeiro semestre como um todo, da conversa com os pares, né, com os meus professores aí, colegas de área ou colegas de outras áreas, e penso que posso colaborar a partir disso. Então, vejam só, né? A gente tem uma habilidade que chama uma unidade temática, um objeto de conhecimento dentro do currículo, e que eu posso trazer como intencionalidade 3 competências da base, 3 macrocompetências para trabalhar outras competências socioemocionais. E como metodologia, bem, penso num primeiro momento algo como perguntas, né, o engajamento, investigação, uso de imagens projetadas, que eu estou pensando em trabalhar algo com imagens sobre essa questão do território, né, marcação do território pelo viés estético. Se eu pensar nos alunos que estão no remoto, penso que posso desenvolver um roteiro de atividade com uma sequência de questões e imagens, posso solicitar uma pesquisa. Então, aqui é um primeiro delineamento do que eu pretendo construir. Aí, eu vou lá para ver qual é a competência específica para as ciências humanas nessa etapa do ensino médio. E eu descubro que, associada a essa habilidade essencial, a competência que precisa ser
desenvolvida é analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. E aqui, na página 184 do currículo do ensino médio, a gente tem qual o enfoque que as áreas de conhecimento, que os componentes curriculares da nossa área de conhecimento podem realizar para o desenvolvimento da mesma habilidade. Então, é aqui que seria muito legal a gente fazer um planejamento em conjunto aí com os nossos pares, para a gente ampliar possibilidades de aprendizado do aluno. E pensando na questão das competências, eu trago aqui para vocês um vídeo do curso de nivelamento que está disponibilizado no AVA EFAP, né, que eu achei muito interessante e ele está compilando bastante essa ideia da competência. Competência no currículo em ação é definida como a mobilização de conhecimentos para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Vejam que esta é uma definição razoavelmente complexa, porque ela mobiliza alguns elementos e é necessário defini-los para que se tenha exatamente uma noção do que é competência, porque mobilização de conhecimentos, a primeira pergunta que se faz é: que conhecimentos são esses, não é? Então, conhecimentos, via de regra, a gente reconhece como saberes. E esses saberes são de naturezas diferentes. Então, tem conceitos e procedimentos, né? Conceitos relativos a conhecimentos de determinada área, das várias áreas. Tem procedimentos, como fazer, como chegar a determinados conceitos. Tem habilidades, e veja, essas habilidades são de várias naturezas. São habilidades práticas, do saber fazer mesmo, são habilidades cognitivas, mais ligadas aos conceitos, e são habilidades socioemocionais. E essas socioemocionais estão muito ligadas à última categoria de conhecimentos, que são as atitudes e valores. Então, para fechar isso, veja, no currículo em ação, competência é mobilizar esses conhecimentos todos que eu disse a vocês, conceitos, procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, veja bem, para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Veja, não é só para resolver a questão da prova, quer dizer, também para resolver a questão da prova, mas que façam diferença na vida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. E não é qualquer vida, me perdoem de dizer assim, uma vida comprometida com o pleno exercício da cidadania e com o mundo do trabalho. Uma complexa definição, não é? Eu queria só acrescentar mais alguma coisa, né? Destacar um pouquinho a respeito de habilidades. Não? Nas habilidades, elas supõem o saber fazer. Eu já tinha dito isso, mas a mobilização dos conhecimentos aos quais eu já me referi, conceitos e procedimentos da história, da geografia, qualquer que seja a área, qualquer que seja o componente, para resolver desafios. E agora eu acrescento, no âmbito da escola, também no âmbito da vida, não é? E atitudes e valores, porque veja bem, quando eu falo em atitudes e valores, eu estou pensando no querer fazer. Não basta que eu tenha conhecimentos, que eu consiga saber fazer alguma coisa com esses conhecimentos, se eu não quero colocar em prática tais conhecimentos. E o querer fazer no âmbito do currículo em ação, ele está orientado tanto pelo saber ser como pelo saber conviver. Ou seja, orientado por preceitos morais, preceitos éticos, e daí esses preceitos constituem a base dos relacionamentos humanos. Então, determinantes, veja bem, para pautar atitudes que colaborem para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Acho que daí a gente fecha este parâmetro, a gente fecha essa definição. Não é qualquer conhecimento,
não é qualquer habilidade, não é qualquer atitude e valor. Atitudes e valores comprometidas com um mundo mais democrático, com um mundo inclusivo, com uma sociedade justa. Isso. Vocês viram, né? Que bacana. A formadora ela traz de uma maneira bastante resumida, posso assim dizer, né? A ideia, né, do que seriam essas competências e o que elas mobilizam nos estudantes. Então, elas mobilizam simultaneamente os conhecimentos, que aí, né, corresponde aos saberes, aos conceitos e procedimentos, às habilidades, que supõem o saber fazer, ou seja, mobiliza para o conhecimento, né, para a construção de conceitos e procedimentos. Lembra quando a gente falava da taxonomia de Bloom? Que é o verbo, né? O verbo, ele chama para uma ação. Então, a habilidade, ela sempre começa com o verbo porque ele mobiliza, ou seja, ele prevê uma ação desse estudante, né? Então, ele não está passivo, ele não pode ser considerado passivo. Fica inviável a gente pensar numa aula em que o aluno fica passivo, porque o próprio contexto em que a gente planeja a partir da habilidade já chama esse aluno para uma ação, né? E aí, essa ação para a busca de resolver um desafio no âmbito da escola ou da vida. Então, quando ele aprende a analisar algo, né, uma habilidade, que é a que a gente vai trabalhar, ele aprende para resolver um desafio. A partir do momento que ele analisa, ele também precisa resgatar muitas outras habilidades, como memória, como compreensão, como compreender, memorizar, né, resgatar ideias de um contexto para ele tomar, eventualmente, uma decisão ou solucionar um problema, ou compreender o conflito, ou às vezes compreender a contradição daquilo, né, na análise de um mapa, por exemplo. Mobiliza também simultaneamente as atitudes, que é o querer fazer. Aqui a gente pensa na dimensão da motivação, né, do estudante e do educador também, onde a gente leva a decidir se vamos ou não exercitar as nossas habilidades. Como que a gente motiva o aluno para o desenvolvimento dessa habilidade, né? Como que a gente vai trazer para o contexto de que ele se sinta curioso, né, motivado, interessado, que ele coloque uma interrogação na cabeça e queira participar desse processo com a gente, né, para ele compreender algo, né, para ampliar a sua compreensão sobre aquilo, né, a compreensão do mundo, do contexto cultural que ele está vivenciando. E também essas competências, elas mobilizam valores, né, que consistem no saber ser, no saber conviver. Então, por isso que as competências socioemocionais, elas são super importantes de serem trabalhadas aqui, porque percebam, né, quando a gente olha e traz elas para o nosso planejamento, a gente já está conseguindo desenvolver a partir do que é previsto pelas competências e habilidades. Vamos pensar, então, como que a gente poderia colocar isso no palpável, né, no como desenvolver isso, né? Então, pensando num ciclo de planejamento para um ciclo de aprendizagem que seja integral, integrado e mais significativo, como que a gente pode pensar para o desenvolvimento? Eu peguei como um exemplo um material que foi para o momento chamego da formação 8, quando a gente falou da escola Tomás Alves, que a artista, né, convidada pela direção da escola, junto com outros alunos, fizeram a pintura dos muros da escola a partir da arte do grafite. E aí eu trouxe aqui, se vocês clicarem no material de apoio, está hiperlinkado e vocês conseguem acessar esse jornal, em que a própria artista, né, que é ex-estudante, ela traz aqui um pouco, né, do que foi feito. Então, no dia 23 de maio, artistas Patrícia e Beatriz Folles, com a ajuda das alunas Emily Tawane e Beatriz Ribeiro, presentearam os muros da Escola Dr. Tomás Alves com um novo grafite, cujo tema se volta à arte e educação.
Então, assim, no contexto do estudante, então é o que é o interesse, curiosidade, sonhos, contextos sociais e culturais. Isso aqui é um projeto de vida, essa estudante gostava já muito de arte, né? Então ela é convidada pela gestão escolar para retornar à escola e desenvolver também esse processo artístico com estudantes que estão matriculados, né? Então a gente pode também trabalhar a questão do projeto de vida, né? Porque é uma estudante de artes plásticas. E aqui, né, o resultado, né, de como ficou lá na escola, né, e todo o trabalho desenvolvido para o aprimoramento estético. Então aqui, uma primeira etapa, né? O que a gente pode pensar como uma segunda etapa? Troca de ideias, interações com os alunos e cultura. E aí pode ser criado um mapa conceitual com os alunos, a gente pode usar a lousa e o giz, evidentemente a lousa branca, a lousa verde. A gente pode usar um flip chart, né, aquele papel que a gente vai fazendo, construindo junto com os alunos, essa troca de ideias a partir de um tema geral, porque aí a partir desse tema a gente pode, vendo o interesse do aluno, como que a gente vai desenvolver aquela habilidade. A gente pode usar o PowerPoint, por exemplo, o Canva, que é esse que eu estou usando aqui para gravação, o Mentimeter, né, para fazer palavras-chave que os alunos consideram, uso de post-it, eventualmente, né, cada aluno vai e cola na lousa, aí múltiplas possibilidades. Para aí, a gente consegue caminhar para uma etapa 3, né, que é a etapa de perguntas, hipóteses e investigação a partir do conhecido. E aqui a gente pode, né, no processo de investigação, desenvolvimento científico mesmo, né, de construção de hipóteses, fazer perguntas que mobilizam os estudantes a construir o conceito junto com a gente, né, compreender a questão a partir das perguntas. Então, a gente pode apresentar imagens, né, e falar sobre os múltiplos territórios, explicar, né, o uso político de certas porções do espaço, ou por um grupo social específico, que tem uma identidade própria, né? E aqui tem um exemplo, por exemplo, a questão dos skatistas, da comunidade LGBTQI+, né? A gente pode pensar também nos territórios ilegais, né, de atividades ilegais, como o tráfico de drogas. A gente pode pensar no território enquanto Estado nacional. Olha o que a gente está vendo, né, assistindo com relação à tomada de poder no Talibã, no Afeganistão, e todas os desdobramentos horrorosos que isso pode gerar, né? Então, isso também é uma questão que está aí na atualidade e pode ser super desenvolvida para a consolidação da habilidade. Né? A gente pode também falar de ciberespaço, sobre a realidade virtual, a questão, por exemplo, do turismo espacial, não é? E aí, aqui é um momento de pensar sobre o espaço geográfico, o que é demarcar território, as fronteiras são rígidas ou são fluidas? Né? As fronteiras são materiais ou imateriais? Os territórios políticos, jurídicos, administrativos, tratados internacionais, né? Apropriação de espaços por grupos sociais, e por aí vai. E aí que a gente pode pensar, que eu acho que é muito legal, na nossa liberdade de cátedra, o caminho, né? Que caminho que eu vou escolher para possibilitar isso? E aqui, para esse ATPC, eu trouxe a questão do grafite, né? E aí fiquei pensando no artista que essa semana eu vi uma obra, me chamou a atenção e trouxe aqui, por exemplo, do Eduardo Cobra, né? Aí a gente pode trazer a biografia, né? O Eduardo Cobra nasceu em 1976, é um artista plástico brasileiro, grafiteiro, muralista, autor de diversos murais em escala monumental, espalhado por vários países, né? No seu nome, né, Carlos Eduardo Fernandes, é conhecido como nome artístico Eduardo Cobra, nasceu no Jardim Martinica, na zona sul de São Paulo, no dia 1º de 1975, na verdade, ali tá erro de digitação. E aí começa, né, ele fala no próprio site que ele começou a desenhar em muros na clandestinidade, como pichador, ainda durante a adolescência, esse gosto foi crescendo, né, e aí ele vai delineando o seu caminho aí, né, na questão artística, né.
Nos anos 90, ele trabalhou fazendo cartazes, pintando cenários de brinquedos e criando imagens decorativas para eventos que naquele era o maior parque de diversões do Brasil. Ele não coloca o nome, mas era onde mais ou menos estava o contexto do seu trabalho. Era a primeira vez que ele, filho de um tapeceiro e de uma dona de casa, ganhava dinheiro com suas imagens. O trabalho foi bem sucedido, tanto que rendeu convites aí para atuar também em outras empresas junto a agências de publicidade. E aí eu trago aqui, né, para uma questão de curiosidade, que está disponibilizado no site dele, alguns dos seus grafites, né? Então, são bem grandes, né? Tem uma identidade muito característica, né, do Eduardo Cobra, né? Aí a gente tem aqui o primeiro Cacau, aqui na outra imagem embaixo, Olhares da Paz. E cada imagem dessa pode trazer possibilidades riquíssimas de conversa, discussão, toda uma intenção, né, da produção das imagens, né, The Braves of 9 de setembro, né, então todo o contexto também que a gente pode trazer, a questão do território. Aqui o Muro das Memórias, né? Aqui eu não coloquei o título, mas é o painel dos 27, que é a idade, né, dos artistas. Aqui também a gente tem do Martin Luther King. E uma das mais recentes e que traz a temática da pandemia é um mural que ele fez em São Paulo, em 2020, que chama Coexistência, né? Que ele colocou as imagens de crianças de várias etnias e usando a máscara, né? E a possibilidade aí da coexistência, a mensagem que ele quer passar com relação à paz mundial. E aí a gente pode trabalhar muito dessas questões, né? Das etnias, estados nacionais, tem aqui também a questão da cultura e tradição de cada povo. Então, a gente pode puxar aí possibilidades riquíssimas para o desenvolvimento do trabalho com os estudantes. E aqui, nessa etapa, é o momento de resgatar as aulas anteriores, exemplos do cotidiano, mediar a contribuição dos alunos, né, os relatos de vivências ou de experiências deles, conectar com as atualidades, as escalas de análise, né? Então, por exemplo, na questão do local, o território da escola, da casa, do bairro, da cidade. Quando a gente pensa global, a gente pode trazer a questão do território, essa questão, como eu comentei, da atualidade, né, dos Estados Unidos, Afeganistão, Talibã, OTAN. Então, assim, essa questão de trazer o que está acontecendo na atualidade numa escala maior, trazer para o cotidiano e vice-versa, é muito interessante da gente fazer, porque traz muito sentido, né, e significado. E aqui, para saber mais, a gente traz o Street Art Challenge, que é tive o prazer esses dias de apreciar um episódio justamente de Hong Kong, que é esse que eu coloco o link aqui para vocês, que são 2 artistas que trabalham, né? E eles são convidados a participar junto na construção de um mural. E especificamente esse de Hong Kong, são 2 artistas que nunca tinham trabalhado juntos, com identidades muito peculiares, cada um, e que eles são convidados por um grupo, né, liderado por 2 jovens meninas que estão muito preocupadas com a situação do consumo e do desperdício alimentar na cidade, né? Então elas convidam esses artistas e no mural ali, na arte, eles vão desenvolvendo e todo o conceito que traz, né, essa dimensão estética e a denúncia social que está por trás. Então, muito legal de acompanhar esse processo criativo dos artistas, né, muito legal de ver a interação disso, né, acontecendo na rua, as pessoas ali transitando, o contexto e o conceito que está por trás, que é a questão do desperdício da alimentação. Então, a gente consegue fazer conexões incríveis, inclusive com a questão da sustentabilidade, né, que uma das questões também que é trazida no currículo lá da agenda, né, da ONU. E aí a gente consegue seguir para uma etapa 4, que é a busca de construção de novas relações de conhecimento e valores, que aí é o momento da gente consolidar aquela habilidade essencial que a gente partiu do nosso planejamento, que é analisar a produção de diferentes territorialidades. Através de investigação,
que é esse processo de separar de um contexto geral, né, de um todo, partes ou componentes, né, desse contexto, né, para conseguir. E aí pode ser através de pesquisa, questões, mapas conceituais, atividade em grupo, investigação, busca nos livros didáticos, na biblioteca, pesquisa na internet, na web, conversa com os pares, leituras, aulas. Aí a gente pode, quase que infinito a possibilidade, né? Para pensar em estratégias de aprendizagem que vão apoiar o aluno para ampliar o seu repertório de conhecimento, né? Então, a partir desse caminho, o aluno ele vai aprender a analisar, e a analisar no contexto do território. E aí, eu trouxe aqui, é interessante, né, quando a gente começa a pesquisar, vai surgindo, né, a gente vai tendo acesso a algumas coisas, né, essa internet das coisas é bem curioso, que a gente pesquisa, começa a pular na nossa tela, assim, algumas notícias associadas às nossas pesquisas. E aí, pode-se também trazer nesse contexto, né, dessa habilidade, a partir desse enfoque, desse objeto de conhecimento, uma possibilidade de ampliar seria metodologias de caso, debates em grupos, ou até mesmo criar um ambiente de pensamento, que foram metodologias que a gente já trabalhou no primeiro semestre. E aqui, por exemplo, a gente pode fazer tudo isso a partir dessa notícia, que fala que uma construtora de São Paulo, ela foi condenada a indenizar 4 grafiteiros, 4 artistas plásticos do Beco do Batman, né? Então, assim, ela foi obrigada a indenizar pela Justiça de São Paulo por R$84 mil esses 4 artistas, porque essa empresa é uma incorporadora e uma construtora, ela foi acusada de piratear as obras grafitadas do Beco do Batman. Esse Beco do Batman, ele está na Vila Madalena e ele fica localizado na rua Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque. E ele foi criado desde a década de 80 com o desenho de um homem morcego que foi pintado por ali. E aí começou a atrair muitos estudantes e artistas plásticos para desenvolver arte de grafite no local. E meio que se tornou, assim, um ponto turístico e cultural de São Paulo, na região ali da Vila Madalena, e que serve ao povo, né? E serve como um acervo público, né? De arte a céu aberto, né? E aí, qual é a questão, né? Essa construtora, essa incorporadora, para movimentar a venda das suas mercadorias, né? Eles estavam usando como imagem, né, no seu folder, no seu ambiente de venda lá, os grafites da rua, do Beco do Batman, né? Estavam usando como marketing. E essa é a grande questão, né? Como ela é uma galeria de arte a céu aberto e é dos artistas para o povo, eles estavam reivindicando, né? No sentido de que ela estava reproduzindo as imagens sem autorização. Então, aqui também traz muito caldo, né, para a gente conversar com nossos alunos com relação à análise, né, das diferentes produções de território. E aí a gente vai para a etapa 5, né, que é a troca e comunicação de ideias e saberes. É quase que a etapa final aqui, é a etapa que a gente pode pensar com os alunos a produção de um slam, de um bate-papo, de um cafezinho filosófico, mesmo que virtual, ou um café simbólico, né? Um sarau, um podcast, um seminário, um vídeo, um documentário, um mapa conceitual, uma charge, um meme, um teatro, uma música. É aqui que ocorre, né? Como que um grupo, ou se for individual ou em grupo, como que um comunica o outro a compreensão desse processo de aprendizagem. Para a gente aí chegar na etapa 6, que é a reflexão sobre o processo, né? A reflexão disso que aconteceu, como que a gente começou, como que foi o desenvolvimento e como que a gente chega aqui agora, né? É o momento de avaliar, de autoavaliar. É o momento para a gente colocar em ação a habilidade que o estudante desenvolveu.
E aí a gente pode pensar nesse slide aqui que a gente tinha passado, né? Planejando uma aula integral. Quando a gente passa por essas 6 etapas, a gente completa o ciclo. E como ele é um ciclo, ele pode reiniciar, né? Ele vai e vai sempre. E aí eu trago até um print daquela formação que a gente fala das estratégias mais e menos ativas, né? Que aqui a gente busca trazer muito dessas mais ativas, que traz o estudante para construir junto, para ser nosso parceiro nesse momento de aprendizagem, né? Então, eu acho que essa imagem, assim, ela traz muito essa ideia do ciclo mesmo da aprendizagem, né? Do espiral, daquilo que é essencial para a gente consolidar e continuar construindo. E aí, eu trago aqui para vocês novamente, já trouxe na outra formação, mas eu trago novamente, trabalhos desenvolvidos pelos professores da rede, né, sobre experiências educacionais inovadoras das eletivas, educação antirracista. Aqui também está hiperlinkado, vocês conseguem clicar e acessar. E aí, em especial, eu compartilho com vocês a experiência lá da escola Professor Joaquim Ferreira Lima, pelo professor responsável, Márcio Roberto Machado. Ele desenvolveu com os 6º anos, no primeiro e segundo bimestre deste ano, de 2021, e a proposta era trabalhar com o grafite, sendo esta uma cultura da periférica de grandes centros urbanos que envolvem jovens e negros de periferia. Foram trabalhados em sala de aula técnicas de desenhos ligadas à cultura hip hop, abordando questão sobre a pichação e o grafite. A partir daí, foram executadas aulas práticas, olha que interessante. E os estudantes tiveram a oportunidade de participar das aulas fazendo os grafites na escola, né? Então aqui, né, a gente pode ver 2 estudantes, o seu processo de desenvolvimento do grafite, aqui ele finalizado, que coisa linda. Aqui também nós temos, né, todo o processo de construção e finalização, olha que bacana, né, colocar a mão na massa, muito bom. E aí, a gente pode refletir, né, as ciências humanas no contexto do ensino médio. Como que vai ser isso, né? Como que a gente pode pensar que vai acontecer? E aí, um dos grandes desafios é o trabalho com as competências e habilidades, é tentar entender como que elas vão se integrar mesmo, né, no aprendizado de conceitos e teorias da área. Porque a impressão que dá, muitas vezes, é que é uma demanda muito grande. Mas quando a gente tem organizado essa noção do horizonte pedagógico, a gente se percebe, né, nesse contexto, e aí a gente vai tentando relacionar isso e trazendo para aquele planejamento da nossa aula. Então, assim, tendo esse material sempre próximo a nós, a gente consegue trazer com mais naturalidade para as nossas aulas, né? E aí a gente vai desenvolvendo aquilo que é previsto mesmo, né, na nossa atuação enquanto professor da rede. E aí eu trago aqui para vocês, também lá da fonte, né, da Educação Integral e Interdisciplinaridade, disponível lá no nosso novo ensino médio, que quando a gente fala de educação integral e interdisciplinaridade, a gente está olhando para um sujeito integral, como a gente falou. A gente também está olhando para territórios e territorialidades, pensando na questão da inserção cultural, né, e social desse sujeito. A aprendizagem, né, é um processo que traz tanto a questão socioemocional como intelectual, física, ética, né? A importância da metodologia ativa, porque para a gente trazer todas essas dimensões do sujeito, é muito importante que esse sujeito esteja ativo nesse processo, junto com a gente, né? É importante também a gente considerar as outras áreas para nos auxiliar na compreensão e na construção e na consolidação daquela habilidade, né? Para aquele aluno se tornar competente naquilo, muitas vezes a gente precisa de um apoio lá na área de matemática, suas tecnologias, linguagem, suas tecnologias. Então, como que a gente possibilita essa integração e até entre os componentes das próprias áreas. Então, quando a gente começou na proposta dessa aula mesmo, veja, né, uma estudante que está desenvolvendo, está se tornando artista plástica e ela volta para a escola e oferece uma mão na massa ali com outras estudantes, né? Quanto que também o projeto de vida não pode aproveitar desse momento na escola para trabalhar, trazer essa ex-aluna, né, para
para o relato da sua experiência, para como que ela organizou esse seu projeto de vida. Então, sempre uma ação, ela pode vir e colaborar com muitas outras possibilidades, não é verdade? E também aqui a transversalidade e a contextualização do conhecimento. Então, quando a gente pensa nisso, né, nesse planejamento integral integrado, a gente também considera os temas transversais, não é verdade? Quando a gente trouxe aqui a experiência do professor da escola que a gente acabou de falar aqui, também trouxe todo um viés para a educação antirracista, né? Então, uma coisa que vai colaborando com a outra. Quando a gente pensou naquela questão do grafite, né, e eventualmente utilizar aquele material dos artistas de Hong Kong que eu comentei com vocês, ali vai estar falando da questão ambiental, da questão do consumismo, também passa pelo tema transversal. Percebam? Então, assim, é tudo bastante amplo, né? A nossa liberdade de caminho é grande. A gente pode desenvolver de várias maneiras, o que é muito interessante. Porque torna o nosso trabalho como autores mesmo, né? Como um processo criativo para nós também, enquanto educadores. E aqui nós temos as competências específicas, né, de ciências humanas e sociais aplicadas. Aí nós temos as 6 competências, e que a gente pode, né, por exemplo, aspectos epistemológicos e pluralidade, diferentes pontos de vista. Competência 2, territórios e fronteiras, territorialidades em diferentes tempos e espaços. Competência 3, relação sociedade e natureza, ética socioambiental e protagonismo. Competência 4, relações de produção, capital e trabalho em diferentes contextos. A competência 5, combate a diversas formas de violência e desenvolvimento, de práticas democráticas e de respeito aos direitos humanos. E a competência 6, participação coletiva e pública, escuta, posicionamento crítico e projeto de vida que olhe para si e seja relevante para o outro. E aqui a gente traz uma sugestão de roteiro para a gente pensar nas nossas aulas. Nossa, né? Tanta possibilidade, às vezes eu posso me sentir um pouco perdido enquanto educador, né? Então aqui tem uma sugestão de roteiro, né? 9 caminhos aí para a gente pensar se a gente está conseguindo desenvolver um planejamento integral e integrado, né? Que é o nosso desafio aí daqui para frente, né? Já vem sendo. Mas eu acho que daqui para frente, principalmente com a consolidação do novo ensino médio, mais ainda. Então, quais os objetivos de aprendizagem da atividade que eu vou desenvolver? Para quais objetos de conhecimento eu quero dar mais destaque num primeiro momento? Vocês viram que a minha sugestão aqui foi o grafite. Mas, eventualmente, vocês podem escolher essa questão das atualidades, né? Do que está acontecendo no conflito do Afeganistão, por exemplo. A questão do direito da mulher. Pode ser também no viés da educação antirracista, pode ser pelo viés da educação ambiental, né? Então, aqui a gente pode também, qual objeto de conhecimento que a gente quer dar mais destaque nesse primeiro momento, né? Que pode ser um primeiro momento, que depois a gente convida o estudante também para o desenvolvimento de uma pesquisa daquilo que é interessante ou que surgiu como interesse no meio do processo. O que eu vou desenvolver, né? Vai ser projeto, atividade em classe, componente da eletiva. O que eu vou utilizar para favorecer e mobilizar o aprimoramento da competência e habilidade que foi escolhida, né? Ou que está dentro do meu planejamento aí para o 3º bimestre. Qual data, o período que eu vou realizar essa atividade, né? Pensando nas habilidades essenciais, quanto tempo mais ou menos eu posso estruturar para que eu tenha... eu consiga me adequar ao calendário da escola, né, as demandas da semana de estudo intensivo, por exemplo, ou para um período ali que eu quero fazer uma culminância, um sarau, um seminário, né, isso é importante a gente também organizar, né, no espaço essa questão do tempo também na nossa agenda. Quais metodologias ativas seriam mais apropriadas e convergentes para a proposta que eu estou desenvolvendo? Também aquela que eu me sinto mais seguro em desenvolver e qual aquela que a escola também consegue oferecer como suporte, né? Se eu vou fazer uma rotação por estações, né? Como que vai ser a dinâmica disso, né? Se eu vou precisar reservar uma sala, se eu vou precisar reservar uma sala, como que vai ficar isso, né?
Quais estratégias de avaliação que são condizentes com o desenvolvimento de competência eu pretendo utilizar? De que forma eu vou contemplar os interesses dos estudantes e buscar diálogos com os seus projetos de vida, né? Isso é muito interessante, eu saber o projeto de vida dos estudantes, porque quanto mais eu compreender aquilo que motiva eles e trazer para o contexto da sala de aula, eu posso desenvolver a habilidade a partir daquilo, né? Que é interessante, porque aí eu sei que a chance de motivar aquele grupo é muito maior. Como que essa prática pedagógica está dialogando com o contexto dos estudantes, da escola e do território em que a gente atua, né? Pensando aí no contexto mesmo do bairro, né, da unidade escolar, das relações que ali estabelecem. E de que forma a minha atuação pode buscar se integrar à atuação dos meus colegas de área, de forma qualificada com foco na integração curricular. Aqui, né, a busca pelos pares, né? Como que a gente pode colaborar e construir mesmo a cooperação e corresponsabilidade, né? Esse engajamento com o outro, a partir dos próprios educadores. Então, aqui é um roteirinho, assim, que ajuda a gente a nos organizar para dar aquele foco, né? Para a gente conseguir desenvolver essa proposta de ação com os nossos estudantes. E para apoiar a reflexão sobre a importância do desenvolvimento das competências, a gente tem um convite também dessa jornada do novo ensino médio. Eu trouxe aqui, né, como uma sugestão e que eu acho muito interessante, conhecer, né, mais sobre o trabalho do Emicida, né? Ele tem desenvolvido um trabalho muito rico e eu percebo que ele desenvolve com muita naturalidade, né, alguns conceitos, né, para os estudantes, até aqui, né, de autocuidado, qualidade de vida, para os jovens negros e periféricos. E ele traz esse projeto para empoderamento, né, ele discute questões naquele documentário, Amarelo. Ele inicia o documentário com toda uma análise histórica que ele faz assim, em questão de minutos, né? De uma maneira, usando as imagens e analogias interessantíssimas, assim. Então, pode vir muito para colaborar com a gente, para a gente pensar como fazer isso, né? Como construir, como consolidar uma habilidade a partir disso e trazer mesmo inspiração para o nosso planejamento, não é verdade? E aqui, né, tem muitos materiais, eu coloquei o link aqui para vocês, tem no YouTube, tem na Netflix, né, o documentário, tem um podcast, também uma série, que a gente pode, né, escutar em momentos outros e ir se inspirando, né, para a gente pensar como que a gente, desses problemas e dessas dificuldades do cotidiano, como que a gente pode utilizar esses conceitos, as teorias, para desenvolver soluções aí junto aos nossos estudantes. Então, é um convite, né, uma pessoa que está sendo um influenciador aí, que está trazendo caminhos possíveis aí para a gente fazer coro, né, colaborar. Trago aqui também, né, que vocês podem efetivar o trabalho, né, o desenvolvimento das competências no dia a dia. Tem aqui 3 links, né, a gente já falou, acho que o ano passado, em 2020, sobre o método Aquário. Tem aqui esse material que é Metodologias Ativas de Bolso, né, do José Mohan, que aí vocês podem baixar também. Ensino Híbrido, do João Matar, entrevista com o professor José Mohan sobre o ensino híbrido. Então, também é material de apoio aí de estudo. E agora, né, a gente chega no nosso momento chamego. Tá muito legal. Agracio aqui, né, a contribuição do professor Ian Caramel Zehur, penso que é assim que se pronuncia. Ele colocou lá para a gente o convite, né, das inscrições do Sarau Interescolar. Olha que bacana, né? E aí é convite, né, para preencher um formulário, e aí mostre seu talento e apoie seus colegas. Olha que bacana, já um convite para o engajamento com os outros. Aí tem o período de inscrição e a apresentação. Aí, professor, se você tiver resultados, né, disso, quiser contribuir, colaborar com a gente, vai ser muito legal ver como que foi o sarau na escola, tá? Muito obrigada por compartilhar. E aqui nós temos, né, a contribuição da professora Thaís Moreira, de Geografia, da Escola PEI, Benedito Sampaio, referente à eletiva Muito Além do Universo.
a turma de 6º ano. Olha que bacana, combinando. Muito bom. E aqui a gente tem, né, o material do professor Círio Rossini, da Escola Dora Maria Maciel de Castro Canso. É uma série de vários vídeos, a gente vai fazer um compilado aqui para vocês, mas no material de apoio vocês conseguem acessar na íntegra. São vídeos que o professor tem desenvolvido desde o início da pandemia, com temas diversos e de interesse dos alunos. Muitas vezes, inclusive, trazendo alguns conhecimentos para desenvolvimento de alguma prática, né? E espero que vocês gostem, né? E ele também trouxe sobre as plantas e também o desenvolvimento da horta lá na escola junto aos estudantes. Olha que bacana. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vai mais algumas dicas das punks. Exemplo, azedinha, também chamada de erva vinagreira, pode ser consumida tanto crua quanto cozida, em sucos, saladas e sopas. Altamente nutritiva, ricas em vitamina C, fibras, cálcio e sódio. Diurética, depurativa do sangue. Folhas de batata doce, quando cruas, podem ser tóxicas, mas refogadas são totalmente seguras e saborosas. Elas apresentam ação anti-inflamatórias. Entre seus principais nutrientes encontra-se vitamina A, C, B2 e ácido fólico. E por último, o hibisco, considerado uma das melhores fontes de ferro. Suas folhas jovens, flores e sementes são comestíveis e podem ser consumidas cruas, refogadas ou cozidas.
fontes de vitaminas A e B1, de sais minerais como ferro, fósforo e cálcio. Adicionar as famosas plantas punks, consideradas matos de comer no dia a dia, é uma maneira inteligente e acessível de tornar uma alimentação mais saudável. Aqui fica a dica de mais 3 punks, mas lembre-se, caso você sofra com algum tipo de doença, consulte seu médico de confiança antes de consumi-las. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Até! Basta uma semente para começar, a vida brotando para transformar. Um pouco de água já deve bastar, muita luz do sol para germinar. A vida que brota, outra vai gerar. Tudo está ligado, você tem que se ligar. A mata protege, água vai nascer. Floresta traz chuva e chuva faz crescer. A folha que morre, a terra do Pará, tudo se renova, a flor a voar. O solo enriquece, mais vida virá. Cada ser que existe tem valia pro lugar. Árvores pros bichos, alimento e lar. Cada insetinho contribuirá. Tudo está ligado, tem que se ligar. Você também faz parte, pode ajudar. Tudo é um ciclo, ajude a rodar. Proteja a natureza que você vai se salvar. Basta uma semente para germinar. Tudo está ligado, tem que se ligar. Basta uma semente. Muito bom, né, pessoal, ver o trabalho dos professores da rede nas escolas e a motivação dos estudantes. Isso é muito, muito interessante, muito bom. Aqui a gente tem um histórico de formações, caso vocês queiram revisitar. Aqui está o acesso ao nosso grupo. Clicando aqui, vocês podem acessar, tá? Fiquem à vontade, convidem os seus colegas que estão entrando agora ou que ainda não estão no grupo. A gente busca ser uma rede de apoio ali para envio de material, às vezes tirar dúvidas, né? Compartilhar alguns desabafos, é um espaço muito rico. Eu agradeço a formação de hoje, agradeço, né, espero que colabore, né, com a nossa prática. Aqui vocês conseguem acessar a lista de avaliação e de presença, é muito importante que vocês preencham, a gente sempre leva em consideração o que vocês colocam, as possibilidades que vocês nos trazem ali, tá bom? E aqui a nossa bibliografia. Eu agradeço demais e até a próxima.